se eu perguntasse para vocês, legal, agora a gente sabe X, X é a concentração de íons acetato e também é a concentração de íons H3 ou mais. Eu quero saber qual é a concentração de moléculas de ácido acético. Quanto que daria? Quanto seria? Ué, são as 3 espécies químicas presentes, né? Eu sei X, portanto eu sei acetato, concentração, sei a concentração de H3 ou mais. Qual é a concentração de ácido acético? E vai dar quanto? É só tirar o X, está escrito aqui, né? 1,0 vezes 10 a menos 2, que é a concentração original, menos X. Mas quanto vale X? 4,2 vezes 10 a menos 4. 1,0 vezes 10 a menos 2, menos 4,2 vezes 10 a menos 4 é quanto? É quanto? É 1,0 vezes 10 a menos 2. Ah, você fala, Dalva, mas você ficou doida? Como é que pode? Eu tinha isso antes de imaginar que a ionização fosse acontecer. Acontece ionização. Você forma aí um acetato. Você forma aí um H3 ou mais. E a concentração não muda? Oi? Muda muito pouco. E por que eu não represento esse pouco? Por causa dos algarismos significativos. Eu não tenho uma precisão. Se aqui fosse 1,000, certamente ia aparecer. Se fosse 1,000, eu teria 4 algarismos significativos. Aí essa fração pequenininha que virou acetato ia aparecer. Vocês entenderam a ideia? Então, a concentração de ácido acético, ela é igual à que ela tinha inicialmente, com a precisão que eu estou usando. Só que é extremamente importante para a gente entender solução tampão. A primeira solução tampão que nós vamos discutir é uma solução tampão que usa ácido acético. Antes de eu começar a montar aqui a minha parafernália, alguma dúvida? Pois não. Ali a constante de equilíbrio é 1,8, 10 a menos 5. Isso. Dá a entender que a reação é mais para a direita. Só que como a concentração... Como assim é mais para a direita? 10 a menos 5, porque é o produto sobre os reagentes, não é? Não dá a entender que ela é... Ah, para a esquerda. É para a esquerda. Então, para a direita agora. Agora, 10 a menos 2 dá a entender que ela vai mais para a direita. Não, aquilo ali é concentração, não é constante. Não, mas como essa concentração não se altera, não ioniza muito, não quer dizer que ela não acontece? Então, Não entendi a sua lógica. Repete, por favor. então. Ó, deixa eu repetir uma coisa. Essa é a constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio é um número pequeno. Sendo um número pequeno, esse equilíbrio não forma muito produto, tá certo? Qual era a concentração original que eu tinha? 1,0 vezes 10 a menos 2. No equilíbrio, vai ser 1,0 vezes 10 a menos 2 menos x. Esse x é um número muito pequeno. Por quê? Porque eu estou formando muito pouco acetato e ácido. Como é um número e H3 ou mais. Como é um número muito pequeno, ele não vai aparecer aqui com 2 algarismos significativos. Você ainda está fazendo carinha de Poing? Não, então essa reação vai mais de volta do que ir para a direita. Sim, como ela sempre foi. Eu não mexo no equilíbrio, tá certo? Eu não mexo no equilíbrio. A constante é a constante de equilíbrio. Ela vai ter aquele valor independentemente da concentração de ácido acético que eu for usar. Tá certo? Mas o que acontece? Vai ter ionização? Vai. Só que não vai afetar de modo perceptível a concentração de ácido acético. Suponham que a água, antes de eu colocar o ácido acético, tivesse pH 7,00. Depois que eu coloquei o ácido acético nessa concentração aqui, o pH desceu para 3,38. Isso quer dizer que tem H+, né? H3 ou mais, que não tinha antes. De onde veio? Da ionização. Da ionização do ácido acético. Mas isso aconteceu numa extensão tão pequena que eu não mudo a concentração de ácido no equilíbrio. Pois não.
Porque o pH tem uma razão simples, o pH é uma escala logarítmica. Então muda, realmente você vai ter ionização. Você vai gerar uma concentração da ordem de 10 a menos 4 mol por litro de H3 ou mais. E realmente, se você, como eu falei, se você tivesse pegado 4 algarismos significativos, você veria aqui, não seria 1,0, seria 0,9994. Só que não é, com 2 significativos. Tá certo? Daí a importância da precisão da medida. Eu vou contar um caso para vocês, tem a ver com a demonstração que eu vou fazer agora. Eu estava conversando, eu trabalho com uma das minhas linhas de pesquisa, envolve química forense. E eu estava discutindo com uma perita, amiga minha, e atualmente existe o assistente técnico, né, tanto da defesa quanto da promotoria, do juiz, enfim. E tinha um caso que envolvia um problema numa indústria e que envolvia, por diversas razões, envolvia pH, né? Então, o assistente técnico da defesa dessa indústria chegou para ela falando que ele tinha doutorado em não sei o que, em fisicoquímica, deve ser. E aí eles tinham que medir lá a água, o pH de uma certa quantidade de água que tinha na indústria. E ele falou assim, não, o pH dessa água aqui é 6,8. E eu sei isso porque eu tenho um kitzinho colorimétrico. Aí o kitzinho colorimétrico que ele tinha é essa mistura aqui de indicadores, né? Essa mistura de indicadores, vocês não podem ver, mas vocês verão no quarto experimento, é uma mistura que nós fazemos, mas que a gente também pode comprar no comércio, impregnando umas fitinhas de plástico, né? Isso aqui, quem já mediu o pH usando esse papel? Isso aqui é um papel que tem algumas indústrias químicas importantes que fazem. Ele tem é um substrato de plástico e na parte de baixo ele tem 4 almofadinhas, né, que foram molhadas em soluções de indicadores diferentes. Então, cada uma dessas almofadinhas, né, desse material poroso com indicador, vai reagir dando uma coloração diferente em um dado pH. E aí eu comparo com a minha escala que está na caixinha. Então, quando as cores concordam perfeitamente, eu sei o pH. Mesmo assim, o pH aqui muda de unidade em unidade. Então, por exemplo, se as cores ficam entre 3 e 4, você chega para mim e fala, Dalva, mas essas cores aqui, olha, não é nem 3 nem 4, como é que eu faço? Como é que vocês fazem? Uai, se não é nem 3 nem 4, o pH deve ser 3,5. Vocês não têm como falar outra coisa. Vocês sabem que não é 3 e que não é 4, mas está ali no meio, 3,5. Aqui vocês conseguem diferenciar isso. Nesse corante aqui, que é nessa mistura, né, de indicadores, é muito mais difícil, porque, por exemplo, entre o pH 4 e o pH 5, a cor muda de vermelho para salmão. Vermelho para salmão é muito fácil de confundir, porque vai depender da intensidade. Então, quando uma pessoa fala que é capaz de diferenciar um pH 6,8 usando uma mistura de indicadores como isso aqui, vocês não acham que está tendo uma precisão muito grande nessa medida? Então, a gente percebe por esse tipo de coisa, né, a qualidade da pessoa que está fazendo aquela observação. No caso de vocês, por exemplo, se vocês não percebem a importância do número de algarismos significativos na medida que vocês fazem, vocês se perdem nesse tipo de conta. E vocês vão ter dificuldade para entender solução tampão. Eu tenho uma dificuldade porque o limite inferior é 4 e o limite superior é 10. Eu não sou capaz de diferenciar, usando esse indicador, meios mais ácidos, que me conferem pHs abaixo de 4, nem mais alcalinos, que me conferem pHs acima de 10. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai colocar em primeiro lugar água. A gente vai colocar o indicador. A gente já viu que o pH da água é
Deveria ser, né? Mas a gente já viu que não é. Por quê? Por causa do dióxido de carbono que está dissolvido na água, do dióxido de carbono que está no ar. Esse dióxido de carbono, ele estabelece um equilíbrio em água, formando ácido carbônico, que se decompõe rapidamente, deixando o meio ácido. Essa aqui é a solução. Então, a água... Só estou colocando o papel para você não sujar a tua mão. Segura e me diga qual é o pH. Eu não posso todo mundo fazer isso, então ela vai ser a voz de vocês. Que pH que você daria para a água? 6. Por quê? Porque aí... Tá ótimo. Essa solução que eu coloquei ali agora é uma solução 0,1 mol por litro de cloreto de sódio. Segura o papelzinho. A gente já viu na aula passada, então eu não vou fazer de conta que vocês não sabem, mas deveria ser diferente da água ou igual da água? Igual. Como é que você chama? A Mônica, ela vai contar pra gente o valor do pH. Qual é o pH, Mônica? pH subiu. O meio ficou menos ácido. A gente já vai falar sobre isso. Aí eu tenho também, muita calma nessa hora. Eu tenho também uma solução de acetato de sódio. Eu devia ter trazido uma placa de Petri menor. Eu agradeço imensamente aos técnicos lá do Bloco 1, que prepararam essas soluções para mim, porque eu não tenho tempo de preparar isso. Então, seu Francisco, paciência, não vai ficar tão bonitinho? Vai piorar ainda com ácido acético? Mônica, qual é o pH dessa solução de acetato de sódio? 8, a solução de acetato de sódio deixa o meio alcalino. Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês que vai ser útil para o laboratório. Não confundam o tom da cor com a intensidade da cor, tá certo? A cor ela pode ser mais intensa ou mais fraca. Mas o tom é nítido que no acetato de sódio ele tem um azul mais definido, mais azul, do que com cloreto de sódio, que é mais esverdeado. Então não confundam a intensidade com a tonalidade. Para o HCl, eu tenho uma solução que está muito concentrada, eu vou diluir. Então eu vou colocar água. Bom, a gente sabe o pH da solução de ácido acético, né? 3,3, está abaixo da nossa escala, né, Mônica? Então, a solução de ácido hidroclorídrico, esse aqui é 1 mol por litro. Ele não, certamente o pH, pelo tanto que eu vou colocar de HCl, da solução de HCl, o pH vai estar abaixo de 4. Então, eu não devo ser capaz de diferenciar a do ácido hidroclorídrico do ácido acético. Obrigada. Está acabando o seu suplício, tá? Eu estou colocando bastante indicador também, gente, para vocês verem claramente na projeção a coloração, tá? No laboratório, vocês vão colocar umas poucas gotas deles, 2, 3, 4 gotas no máximo.
Qual é o pH, Mônica? Que é o meu limite. Você pode afirmar para mim que o pH é 4? Poderia ser 1? Sim. Poderia. Será que é? Eu nunca coloco o papelzinho indicador na minha solução, tá? Nunca, porque eu contamino. Então eu vou usar um bastão. Com esse bastão eu vou molhar o papelzinho. Você compara para mim e me diga qual o pH que você está lendo aí. pH 1. Eu não consigo, pelo indicador universal, que é uma mistura, eu não consigo diferenciar. Então, se eu quiser um pouco mais de precisão, eu vou ter que usar a caixinha, tá? Eu, claro que posso verificar também o pH das outras soluções, né? A gente pode fazer isso daqui a pouco. Eu posso dar uma tirinha para cada um e vocês vão me contando o pH. Mas eu queria terminar isso aqui. Me desculpe, eu não vi que o ácido acético tinha acabado. Lamento. Como eu não quero diluir, esse aqui é um ácido acético exatamente 0,10 mol por litro, que é até um pouco mais concentrado do que esse que a gente trabalhou. Não tenho muito, mas vai ser suficiente. Esse efeito é porque essa mistura é feita em álcool, né? E o álcool ele interage com a água. Se vocês colocarem um pouquinho de álcool na mão de vocês e colocarem um pouquinho de água, isso não é absolutamente tóxico, vocês vão ver que vai esquentar localmente, porque a interação do etanol com água é um processo exotérmico. Deixa eu só lavar isso aqui. Qual é o pH, Mônica? O pH 5. Provavelmente é 5 porque eu coloquei pouco, será? Vocês não estão vendo a cor real, vocês estão vendo a cor projetada, né? Então... Você ainda acha que é 5, Mônica? Eu te influenciei. Mas, vamos ver. Vou usar a mesma fitinha. Que pH você lê? 4. Então, apesar da coloração ser igual, como eu disse para vocês, é porque é o limite da capacidade de diferenciação. Obrigada. Vamos entender o que está acontecendo aí? Então, o pH da solução. Vamos marcar aqui na lousa, porque para a gente não perder tempo usando a fita indicadora, vamos ver pH. Eu tenho água pura, tenho NaCl, isso aqui é solução aquosa, tá? Solução aquosa de NaCl, solução aquosa de acetato de sódio, solução aquosa de HCl, ácido hidroclorídrico, e solução aquosa de ácido acético. Os valores de pH que nós registramos, me ajuda, Mônica, se eu me esquecer. Os valores de pH foram para água pura, 6, para o NaCl, 7, para o acetato de sódio, para o HCl, 9. Não. Quanto que foi o HCl? 1, eu vou usar o valor que é mais exato, que é o valor da fita.
Ácido acético, 4. Bom, como eu explico esses valores de pH? Em primeiro lugar, o da água pura. Eu explico isso por causa do CO2 dissolvido. O CO2 dissolvido é o que dá o gostinho azedo para a água mineral com gás. Claro que esse ácido carbônico, ele tem um equilíbrio também, né? O equilíbrio do ácido carbônico, a gente vai ver depois, ele vai gerar H3O+, mais HCO3-, e esse HCO3- vai ter uma segunda ionização. E por que que o pH da solução de cloreto de sódio subiu em relação ao da água pura? Não é contaminação, não. Por que que subiu o pH? E? Então você concorda comigo que o pH não deveria ter mudado? Você respondeu assim, essa é uma resposta padrão, tá? Cloreto de sódio. Se você pensa no sal, você imagina que o cloreto veio do ácido hidroclorídrico, o sódio veio do hidróxido de sódio. Neutralização, vocês aprenderam, né? Um ácido mais uma base dá sal e água. O sal, cloreto de sódio. O sódio veio do hidróxido de sódio, o cloreto veio do ácido hidroclorídrico, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles estão ali em solução, não vão interagir com a água, né? O que é um ácido fraco? A gente acabou de ver o ácido acético. Ele interfere na autoionização da água. Ou, né? Doa próton, recebe próton, enfim. Né? A base é a mesma coisa.